Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver aí o conteúdo da nossa aula de número 7. Nós temos aí a revisão e avaliação. Então vamos à nossa revisão. Para esse momento de revisão, nós vamos recapitular aí alguns conceitos aprendidos durante essa unidade. E o primeiro deles é sobre a biodiversidade. Nós vimos aí que, de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, um dos mais importantes documentos internacionais relacionados ao meio ambiente, diversidade biológica significa. Bom, nós vemos aí o conceito. A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, como você pode observar, esse conceito ele trata aí de toda a vida existente no nosso planeta e da diversidade, né, existente dentro aí desse conjunto de seres vivos. Então é importante a gente lembrar que a biodiversidade, né, ela é importante para a nossa sobrevivência e nós dependemos dela, mesmo sendo seres humanos, né, nós também fazemos parte dessa biodiversidade. Temos que valorizá-la, porque afinal de contas a grande parte da biodiversidade mundial está inserida aqui no contexto amazônico. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da biodiversidade. Ela vai ter aí a importância ambiental, porque vai trazer ali, né, vai garantir que haja sobrevivência aí de algumas espécies de animais, vegetais, vai garantir ali o equilíbrio, né, entre as cadeias alimentares. A gente vai ter uma importância econômica, porque muitos medicamentos vêm aí da natureza, né, muitas espécies podem fornecer para a gente aí medicamentos, cosméticos, e isso tem uma importância econômica. A gente vê ainda a importância social, pessoas, né, que estão próximas à natureza, elas têm um conhecimento, e esse conhecimento ele precisa ser divulgado, né, precisa ser aí difundido, né, isso tudo está dentro também da cultura. E quando uma pessoa ela tem aí está próxima à natureza, ela consegue ter inclusive um bem-estar, né, uma qualidade de vida aí melhor do que aquela que não está em contato com a natureza. Então é por isso que a gente deve valorizar e ver, né, a sua importância. Então a gente também pode perceber que a conservação, né, e a manutenção da biodiversidade, ela representa valorização, proteção desse patrimônio ambiental da Terra, né? E ainda falando sobre a importância da biodiversidade, a gente observa aí que algumas espécies, né, elas são tão importantes para manter o equilíbrio que muitas vezes a gente esquece delas. E a gente vai observar aí, olha, que a realização dos processos ecológicos na natureza depende dos seres vivos e das suas relações, né? A inter-relação dos organismos vivos por meio da cadeia alimentar torna possível o fluxo de energia e matéria. Além disso, a variedade de características genéticas permite a adaptação das espécies a diversas condições ambientais. Aí a gente tem um exemplo, né, de uma abelha, ela é um dos exemplos de polinizadores, a gente pode ter outros animais polinizadores. E o que é isso? Né? Aquele animal que transporta o pólen de uma flor para outra. E aí acontece a fecundação ali dentro daquela planta, ela vai gerar frutos, né? Esses frutos servirão então de alimento para outros animais, até mesmo para nós seres humanos. Aquela semente, né, vai ser plantada, germinar outra árvore e aí vira um ciclo, né? Então, mesmo sendo uma abelha tão pequena, ela é tão importante para manter esse equilíbrio aí no ecossistema. A gente vai ver ainda as ameaças que existem, né, contra a biodiversidade. A gente tem muitas ameaças. Então, observe aí, olha, que as principais ameaças à biodiversidade são
a poluição, né? Quando você descarta aí o lixo, né? Descarta seus resíduos em ambientes naturais, você está contribuindo para a poluição. A exploração desenfreada dos recursos naturais, quer dizer, a retirada de madeira, a retirada aí de recursos naturais, né? Vai contribuir para ameaçar a biodiversidade. A expansão urbana, agrícola e industrial, cada vez que as pessoas invadem uma área verde, né? Elas estão ali ameaçando a biodiversidade, estão retirando ali daquele ambiente natural. Caça e tráfico de algumas espécies, né? A gente observa aí que existem ainda pessoas que comercializam animais silvestres, né? Vão lá, capturam, fazem ali o tráfico dessas espécies e isso também acaba retirando eles do seu ambiente natural. Então, tudo isso são ameaças, né? À nossa biodiversidade, certo? Bom, a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode aí reverter essa situação, porque existem atitudes, né, que cada pessoa pode adotar e também a sociedade como um todo pode contribuir para que essas ameaças à biodiversidade elas possam ser reduzidas, né? E uma dessas atitudes é a reciclagem. Então observe aí que a reciclagem ela vai promover a conservação ambiental, pois impede o descarte incorreto de lixo e a poluição de espaços naturais. Promove também o desenvolvimento econômico, já que fornece materiais diversos para a produção de bens de consumo. Então, quando a gente não faz a reciclagem, né, a gente está retirando novamente o recurso natural, né, da natureza, ao invés de reutilizar, reaproveitar aquela matéria-prima que já está ali, né, à disposição. A gente vê ainda que a prática, né, evita aí a retirada dessas novas matérias-primas do espaço natural, né? Então, para você produzir, por exemplo, uma latinha de alumínio, é necessário fazer ali, né, retirar do meio ambiente. E isso vai trazer impactos, com certeza, né, para esse meio ambiente, vai degradar, vai aí reduzir, né, esse local. E aí a gente vê ainda, olha, que do modo que diminui o impacto ambiental em zonas naturais como florestas e rios. Então, a reciclagem ela vai ajudar, né, para que a gente não venha aí degradar ainda mais, né, o meio ambiente, certo? E junto com a reciclagem, a gente tem também a coleta seletiva, né? Então, a coleta seletiva também é uma forma de a gente rever aí, né, a forma como a gente vai utilizar os recursos naturais, né? Você está vendo aí nas imagens, olha, existem ambientes que estão completamente tomados por resíduos, né, por lixo, porque as pessoas simplesmente têm o ímpeto, né, de adquirir cada vez mais, de consumir cada vez mais, né, muitas vezes influenciadas até pela internet, pela televisão, né, querem cada vez mais algo novo e isso vai se tornando, né, um problema ambiental, porque as pessoas não pensam depois o que vão fazer, né, com aquilo que vai ser jogado fora, que ela não quer mais aproveitar. E tudo vai parar ali, né, na natureza. Não existe jogar fora o lixo, porque a gente continua no mesmo lugar, né, no mesmo planeta, então não existe sair aqui do nosso planeta, ele permanece aqui. E o ruim disso, né, é que vai afetar o meio ambiente e cedo ou tarde isso vai voltar para a gente. E para a gente continuar vendo lá sobre a reciclagem, né, e a coleta seletiva, a gente observa aí o seguinte, olha, que a coleta seletiva consiste na separação e no recolhimento de resíduos sólidos de acordo com a sua composição. O seu objetivo é promover a reciclagem e reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários, que é esse espaço que você está vendo aí. Então, se a gente, ao invés de descartar de qualquer forma, né, a gente começa separando esse lixo para depois encaminhar ele para reciclagem. Então, são etapas que precisam ser seguidas, né? E aí, para a gente relembrar como é que acontece a separação do lixo, né? Como que a gente vai saber que resíduo a gente vai separar, de que forma, né? A gente vai analisar de acordo com a composição dele, né? Então, a gente vai rever aí sobre as lixeiras, né? Os coletores que fazem parte aí da coleta seletiva. Você está observando aí na imagem que nós temos aí diversas cores, né? A primeira cor aí que a gente está observando é o amarelo. Ele serve aí para receber resíduos metálicos, né? Latinhas de refrigerante, latinhas aí de
alimentos, né, enlatados. Então, cada vez que você separa esse lixo, ele depois, né, vai ser reaproveitado na reciclagem, né? Então, ele não vai ser descartado de qualquer forma no ambiente. A gente tem aí o coletor vermelho, que ele serve para o plástico, né? Então, aquelas embalagens plásticas que a gente costuma utilizar, né? Produtos de limpeza, de shampoos, cosméticos, garrafa PET, copos descartáveis, todos esses podem ser lançados, separados aí na lixeira da cor vermelha, né? Que serve para receber os plásticos. A gente tem ainda os vidros, né? É muito comum a gente ter em casa ali recipientes de alimento, né? Que vem nos vidros, garrafas. Todos esses também podem ser separados, porque o vidro pode ser reutilizado, né? Mesmo quebrado, ele pode ir para um processo que vai reaproveitar esse vidro, né? E vai dar um novo ar para ele, né? Vai dar uma nova utilidade. E aí você vai depositar na lixeira da cor verde, certo? A gente tem ainda o orgânico, serve aí para você depositar restos de alimento, né? Existe ainda a possibilidade de você reaproveitar os alimentos na compostagem, que é transformar ele num adubo que você vai utilizar na sua horta, na sua casa. Quer dizer, você está de alguma forma reciclando aquele conteúdo que ia ser descartado. Mas aqueles que a gente não pode utilizar na compostagem podem ir para essa lixeira da cor marrom, que vai receber os resíduos orgânicos. E por fim, a gente tem aí o azul, que vai receber o papel. Então, aquele jornal, aquela caixa ali de papelão, né? Todos esses podem ser depositados dentro da lixeira azul, que vai receber esse tipo de resíduo, né? E ele pode ser reaproveitado. Aquela folha de caderno, cadernos velhos, revistas, né? Que você não quer mais, podem ir para esses tipos de coletores. Então, a gente observou aí que são atitudes simples, né? Que não dão tanto trabalho assim, que a gente pode adotar no nosso dia a dia. E a gente vai continuar falando um pouquinho, né? Agora a gente vai falar sobre a reprodução humana, né? Outro assunto que a gente vai relembrar nessa revisão. Quando a gente fala aí de reprodução humana, né, a gente está falando do processo pelo qual novos indivíduos humanos são gerados. Ela envolve a combinação de material genético para criar um novo organismo. Tudo isso vai levar a etapas, né, que acontecem dentro do organismo humano, dentro lá dos órgãos reprodutivos. E a gente está vendo aí que a fecundação, ela é o momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo, né, ou com o ovócito e vai formar o zigoto. Então, você observa aí na imagem que nós temos um ovócito que é produzido no organismo feminino e aí os espermatozoides que vêm do organismo masculino, né, no momento da ejaculação, eles vão procurar esse óvulo e vão fecundá-lo. Então, esse processo é chamado de fecundação, quando eles se encontram. Então, como a gente vê aí, os espermatozoides, eles são atraídos por substâncias químicas liberadas ali pelo óvulo e nadam em busca dele. E essas substâncias do sêmen estimulam aí as contrações da musculatura do útero, que juntamente com os movimentos dos flagelos, levam os espermatozoides até a tuba uterina, que é onde ocorre ali a fertilização. Então você percebe aí que até mesmo as substâncias que o próprio organismo produz vão contribuir para que esse processo seja feito da maneira correta. Então a gente continua falando de fertilização e a gente vai ver aí, olha, que acontece a união dos conteúdos dos pronúcleos masculino e feminino que vieram nessas células reprodutivas e esse processo recebe o nome de cariogamia. Nesse momento origina-se o zigoto, a primeira célula do novo ser vivo. Essa etapa aí costuma ocorrer, né, nas primeiras 24 horas após a entrada dos espermatozoides, né? Então a gente vai observar aí na imagem o que acontece nessas primeiras 24 horas. O espermatozoide vai encontrar o óvulo, ele vai se unir com esse óvulo, né? Na verdade, ele só vai se chamar do óvulo no momento que ele for fertilizado, que ele for unido aí com esse espermatozoide. Cada uma dessas células, óvulo e espermatozoide, traz consigo
o seu conteúdo nuclear, né? São células, tem núcleo, e esse material genético dentro do núcleo de cada um também vai se unir, vai se misturar ali naquele momento e vai gerar um organismo com características que são dos dois lados, né? Do pai e da mãe aí, por exemplo. E aí no final a gente tem a formação do zigoto, que é a primeira célula desse novo ser vivo, né? Desse novo bebezinho que está sendo gerado ali. E aí é que a gente pode dizer, né, que começou a formação desse embrião, desse novo ser vivo, né? E a gente vai ver aí como que é o início da gravidez. A gente observa aí que é um processo chamado de nidação, tá? E a nidação, ela é o início da gravidez. Se houver implantação ou a nidação, né, do blastocisto, que é essa célula que foi desenvolvida ali na tuba uterina, se ele se implantar na parede do útero, né, do endométrio, iniciará a gravidez. Caso contrário, ele será eliminado junto com a menstruação. E a nidação ela ocorre por volta de 1 semana após a fecundação, que é aquele encontro entre óvulo e espermatozoide, né? E aí, tendo isso ocorrido de maneira, né, com sucesso, a gente tem a gravidez. E a gravidez é o processo que vai, né, desenvolver o bebê dentro do útero materno. Ela tem início aí a partir da nidação e termina com o nascimento do bebê. E o tempo de gestação normal é de 40 semanas ou 9 meses, né, contados aí a partir da última menstruação. Por isso que a gente, né, deve observar aí os sintomas, né, as mulheres que estão aí na idade reprodutiva, né, elas vão liberar um óvulo a cada mês. Se esse óvulo for fecundado, ela vai engravidar, vai gerar esse bebê aí durante 9 meses. Caso contrário, né, ocorre a menstruação. Então, a menstruação é sinal de que não houve uma gravidez, né, esse óvulo foi degenerado. E a gente observa como é que vai ocorrer também o parto, né? O parto ele também é conhecido como dar à luz. É o momento em que o bebê nasce após cerca de 40 semanas de gestação. Pode ser um pouquinho menos, né? Ou um pouquinho mais. Se acontecer antes do tempo, o parto será prematuro. E isso pode representar riscos para a vida da mãe e do bebê, né? E toda grávida tem que fazer o pré-natal, que é aquele acompanhamento que é feito com um médico ginecologista, com um médico obstetra, que vai acompanhar a saúde dessa mãe e também desse bebê, né? Ele vai ser o responsável ali para guiar a mãe, né? Qual seria a melhor maneira de parto, por exemplo, se o bebê está com saúde, se está tudo bem, né? Por isso que é importante esse acompanhamento médico. Mas quando aquele casal, quando aquela mãe ela decide que não é o momento de ter um filho, né, de gerar uma nova vida, ela vai recorrer a métodos contraceptivos, né, que são aí utilizados para prevenir uma possível gravidez indesejada. E é isso que a gente vai relembrar aí. Existe uma diversidade de métodos contraceptivos, né, são bem variados e eles são aí de modo anticoncepcionais, métodos ou técnicas que podem ajudar a evitar a gravidez. Além disso, alguns deles previnem também contra infecções sexualmente transmissíveis. Isso quer dizer que nem todos podem prevenir, né? Mas alguns podem sim. E a gente vai ver os tipos, né? Eles podem ser hormonais, que são aqueles que tomados, né, como uma pílula na cartelinha. Tem aqueles que são dispositivos intrauterinos, como esse da imagem, né, que é o famoso DIU, que o médico coloca dentro do útero da mulher para evitar, né, uma gravidez. A gente tem também os métodos cirúrgicos, tá? E a gente tem os dispositivos de barreira. Quais são os dispositivos de barreira? São aí os preservativos. E as cirurgias são a laqueadura e a vasectomia. A gente observa aí na imagem que a vasectomia ela é realizada, né, no homem, lá naquele canal que vai levar os espermatozoides, né, para fora do organismo. Já a laqueadura pode ser dessas formas, olha, cirúrgica, né, onde vai haver ali um corte, tá? Eles podem cauterizar, fazer uma ligação, fazer um grampeamento. O que acontece, né? Quando é interrompido esse canal aqui, que são as tubas uterinas, os espermatozoides vão chegar aqui até o útero, mas eles não vão passar para lá, que é onde está localizado o óvulo, né? O óvulo sai daqui dos ovários, segue pelas tubas uterinas e nesse momento ele fica aqui, retido, né? E o espermatozoide que chegar até aqui, ele não vai ter contato com aquele óvulo, né? Então ele não vai poder fertilizar esse óvulo e aí a mulher não vai engravidar, né? É isso que acontece aí no caso de uma laqueadura.
Bom, a gente tem ainda, né, alguns exemplos de doenças que podem ser transmitidas durante a relação sexual, né? A gente está falando aí das infecções sexualmente transmissíveis. E elas podem ser causadas aí por bactérias, por vírus, por protozoários, por fungos, né? O importante é a gente saber como se prevenir. Então, as ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis, podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, os quais são microscópicos, não sendo possível serem visualizados a olho nu. Uma vez instalados no organismo, atacam as células hospedeiras, degenerando-as e causando doenças, né? Então é importante a gente lembrar aí que não adianta a gente achar que olhando para uma pessoa, para um parceiro sexual, a gente vai identificar que ele tem algum tipo de doença. Na realidade, né, isso vai se manifestar de uma forma visível quando a doença já está no estágio muito avançado, né? Então, por isso é importante sempre se preocupar com a sua própria saúde, se prevenir, né, utilizando um método que pode evitar o contágio com essas doenças. E qual é a forma que a gente pode evitar não apenas uma gravidez indesejada, mas também uma doença sexualmente transmissível? É através do preservativo, né? E a gente vai ver aí que existem dois tipos de preservativo, tá? A principal prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo masculino e feminino. No entanto, outros cuidados também são necessários para evitar a contaminação pelos causadores dos ISTs, né, ou das ISTs. Observe aí que a gente tem a camisinha masculina, né, o preservativo masculino, e tem também a camisinha feminina, tá? Então, não tem desculpa aí para a pessoa não querer se prevenir, se proteger, né, porque ambos os sexos podem utilizar. Bom, essa foi a nossa revisão, espero que você tenha compreendido.